Queria saudar vocês, queridos ouvintes, novamente, dizer que nos alegramos com vocês e sabemos que nós continuamos firmes nessas promessas que Deus nos dá. Deus nos dá tantas promessas, só na Bíblia tem 3.000 promessas e nós podemos ficar firmes nessas promessas que Deus nos dá. E hoje nós queremos conversar sobre alguns assuntos assim. Do que nós necessitamos? Do que você necessita? Você necessita de alguma coisa? Você precisa de paz em Cristo, como Abraão era. Diz assim: pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. O seu Abraão precisava criar seus filhos no caminho que Deus queria que ele os criasse, para que Deus pudesse ser engrandecido através da vida de Abraão. Nós precisamos de pais que sejam comprometidos em levar a palavra de Deus aos seus filhos, que eduquem seus filhos, que conversem com seus filhos, que mostrem a seus filhos qual é o caminho. A Bíblia nos ensina um caminho da educação. E se nós não educarmos nossos filhos, nós vamos nos envergonhar com eles no futuro. Por isso você precisa, como pai, ser um exemplo para seus filhos. Nós precisamos de mães como Ana. Era esse menino que eu pedia e o Senhor concedeu o meu pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. Uma mãe que dedicou o seu filho. Qual é a mãe que larga seu filho tão facilmente? Ela não largou. Ela somente o criou para que Deus fosse exaltado através da vida dele. Para que ele pudesse ser um filho que fosse bênção na vida de outras pessoas. Nós precisamos de mães que vão amar seus filhos, que vão orientar seus filhos, que vão direcionar seus filhos e que em casa vão mostrar a seus filhos o caminho do Senhor. Essa não é obrigação da igreja, essa não é obrigação da escola. A obrigação da educação e do ensino básico cristão é dentro do lar. É em casa que eles aprendem a orar, é em casa que eles aprendem a ler a Bíblia, e a mãe faz um grande papel nisso. Nós precisamos de meninos como foi o Senhor. Em Lucas capítulo 2, os versos 51 e 52 diz: então foi com eles para Nazaré, ele era-lhes obediente. Sua mãe guardava tudo no coração. Ele era um filho obediente, que fazia o que o Senhor queria que ele fizesse, porque os pais estavam lhe ensinando. Nós precisamos de filhos obedientes. Nós precisamos de meninas como aquela escrava que foi trabalhar na casa de Naamã. E ela testemunhou do que Naamã fez. Nós temos hoje na nossa vida, muitas vezes, situações exatamente assim, de pessoas que são colocadas em situações isoladas, e elas precisam aprender a ser exemplo. Essa semana eu conversando com uma pessoa universitária aqui, estudando na universidade, ela disse assim, teve uma colega que abandonou a faculdade, e ela mandou só uma mensagem no WhatsApp para toda a turma: eu estou deixando a faculdade porque eu tenho um objetivo maior, servir a meu Senhor, e eu vou me dedicar como missionária e não vou mais fazer a faculdade até o fim. Ou seja, nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de pessoas como Neemias. Nós precisamos de irmãs como Maria e Marta, que sempre estavam prontas a receber pessoas em sua casa. Hoje, hospedagem é uma coisa complicada muitas vezes. Pessoas vêm, missionários vêm, pastores vêm, e quem pode lhe hospedar? Ah, coloca no hotel. Coloca no hotel, paga caro, gasta dinheiro, enfia dinheiro lá dentro. Não, por que não receber na casa? Maria e Marta recebiam Jesus e os 12 discípulos na sua casa e mais alguns outros que vinham junto com eles. Nós precisamos de homens de cargos elevados como Daniel. Daniel, José, no Velho Testamento, foram dois homens
que lideraram no seu país muitas coisas em países estranhos. José estava no Egito, Daniel estava na Babilônia, mas eles tinham princípios claros. E nós precisamos de homens elevados assim, e que não deixam se corromper. Nós precisamos de pregadores como Paulo, que com ousadia vão anunciar a palavra. Nós precisamos de servos como Barnabé, que estão prontas a estender a sua mão para ajudar o próximo. Nós precisamos de pessoas generosas como as de Bereia. Sempre de novo precisamos de pessoas que queiram ajudar, se dispor a fazer algo para o outro. É isto que o mundo hoje necessita. Nós precisamos de pais, de mães, de filhos que vão caminhar. Precisamos de irmãos que ajudam. Precisamos de pregadores que façam. Precisamos de lideranças saudáveis. E muitas vezes nós, infelizmente, não temos isso. E isso nos leva a tristezas, a desgraças e a dificuldades. Por isso, nós precisamos da graça eterna de Cristo Jesus.